cingindo os lombos do vosso entendimento. Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Deus, a tua palavra é santa, é bendita e eficaz. Aplica a tua palavra em nossas vidas, em nossos corações. Eu gosto da redundância desse verso 25. A Bíblia Sagrada é linda, a palavra de Deus é maravilhosa. E o apóstolo Pedro, escrevendo, chega nesse versículo, ele fala assim, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Quer dizer, tudo que eu falei é a palavra de Deus, tudo que eu ensinei é a palavra de Deus, tudo que eu disse é a verdade, porque está contido na verdade. O que nós queremos meditar nesta manhã de Santa Ceia, que é um culto de introspecção, é baseado nesse texto, é que a santificação, irmãos, é um propósito de Deus para todos os seus filhos. A santificação é um propósito de Deus para todos os seus filhos. Estamos vivendo em uma época, irmãos, que a santificação é um produto de almoxarifado, vamos dizer assim, não de uso contínuo, mas aquele almoxarifado lá que fica lá para guardar sob silêncio, vamos lá, ficou lá para stand-by, se precisar vai buscar, e não é assim não. A santidade é um propósito de Deus para todos os seus filhos. Por quê, irmãos? Porque nós vivemos em um tempo que temos que buscarmos a Deus sem nenhum impedimento. Nós vivemos em uma época de buscarmos a Deus sem nenhum impedimento. Nada pode impedir você de buscar a Deus, nada. E, irmãos, infelizmente, estamos vivendo em uma época que o mundo, o sistema do mundo, tem trabalhado de uma forma de impedir as pessoas de buscar a Deus. Laça de tudo quanto é lado, procura colocar empecilho e barreiras de tudo quanto é lado para as pessoas não buscar a Deus. E surge ainda uns demônios chamados gospel aí,
que não é nada de gospel, que é gospel evangelho, dizendo, não precisa não, você pode ficar na sua casa. Existe hoje, o censo aí dizendo que existe as pessoas evangélicas em casa, irmãos. A Bíblia manda nós congregarmos. E Hebreus fala assim, não deixamos de congregar como alguns fazem. A nossa obrigação é congregar, buscar um local de culto para cultuarmos ao Senhor. Então, diante disso, que é tempo de nós despertarmos, tempo de nós buscarmos a Deus, tempos de refrigério para a nossa alma, porque a situação do mundo é terrível, é tremenda, mas nós temos um Deus que cuida de nós, irmãos. E se nós buscarmos, vamos encontrar Deus. Ele diz da sua palavra, buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. E se você buscar a Deus, você vai encontrar esse Deus. Esse Deus é fácil de encontrá-lo. E diante disso, irmãos, em primeiro lugar, é tempo de nós entregarmos totalmente ao Senhor. Olha o que diz o verso 13 ao verso 16, como é o tempo de nós entregarmos totalmente ao Senhor. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Lombo fala do lugar que leva a carga, sentido, seu sentido, a carga maior do seu sentido, a carga maior da sua mente tem que estar onde? Sede sóbrio, espera inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de ver, porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Então a santificação não é uma opção de vida, mas é um mandamento, está aqui no verso 16. Santificação, o que é santificação, pastor? Não é simplesmente orar e jejuar. Santificação é se dedicar para uso exclusivo de Deus, é separação. Eu me separo dos meus desejos, eu me separo das coisas tradicionais da minha vida, aquilo que não agrada a Deus, para agradar ao Senhor. Você não vai deixar de comer, não vai deixar de beber, não vai deixar de vestir, não vai deixar de passear, você não vai deixar de trabalhar, mas você tem que saber o que agrada a Deus e o que é que não agrada a Deus. Nós temos que ter equilíbrio em tudo que fazemos e pensamos. Santificação não é opção de vida, é um mandamento. Está aqui no verso 16. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu também sou santo. Separe para mim. Ó Israel, eu separei vocês como nação. A igreja é separada como povo de Deus. Agora, irmãos, as igrejas, maioria das pessoas as denominações não tem mais esse sentimento de povo adquirido, como diz o apóstolo Pedro agora no versículo 9 e 10 do capítulo 2, ele vai falar sobre isso. Somos o povo adquirido de Deus, chamado para ser santo, sacerdócio real, nação santa, povo eleito, e assim por diante, tudo que ele vai falando aqui. E onde está exatamente esse povo? Então a santificação não é uma opção de vida, é um mandamento, é uma ordenança. Santificação é um processo pessoal no novo cristão. Presta atenção nisso. Santificação é um processo pessoal na vida do novo cristão. Verso 14: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Antes de você ser cristão é uma coisa, depois que você é cristão é outra. Antes Deus não vai cobrar de você porque você não é filho, você é criatura. Mas depois que você aceitou Jesus Cristo, aí você é filho, e o pai tem que corrigir o filho. E diz Hebreus, qual é o pai que não corrige o filho que ama? Santificação é um processo pessoal na vida do novo cristão. Faz parte da vida, é um processo, é dia a dia. É como Paulo dizia paulatinamente, vou caminhando, vou seguindo, passo a passo. Irmãos, existe a santificação positiva, que é exatamente aquela que Deus faz através da conversão, da regeneração. E a santificação processual, que é aquilo que de dia a dia você vai adquirindo. Quando nós aceitamos Jesus através do Espírito Santo, recebemos o Espírito Santo.
Essa santificação para sermos filhos de Deus é um processo de Deus. Agora, a santificação processual, a santificação contínua, agora cabe a nós como filhos. Hoje em dia não existe mais, em muitos lares não existe mais. Alguns lares existe ainda. Mas no lar o pai falava assim, ó, aqui é proibido fazer isso. Se o filho fizesse, poderia ter o tamanho que fosse e a idade que tivesse. O pai ia pegar pela orelha. Mesma coisa é Deus, irmãos. Nós somos filhos, e o Senhor é absoluto. Se os nossos pais carnais nos corrigiam, como diz Hebreus capítulo 12, quanto mais o nosso Pai celestial. Por que Ele nos corrige? Porque Ele nos ama, irmãos. É por isso que nessa redundância agora, Pedro fala aqui no verso 25, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta palavra que entre vós foi evangelizada. Você foi evangelizado, você nasceu de novo pela palavra de Deus, um Deus que te amou, que te comprou, pagou o teu resgate, pagou as dívidas que você tinha para Satanás, te tirou das garras do diabo, te levou para o reino do seu amor, para você ser dele agora. E Pedro falando sobre isso, ó, no capítulo 2 da sua segunda carta, diz assim, ó, de quem alguém é vencido, do tal se torna Senhor. Se você é vencido pelo pecado, você é escravo do pecado. Se você é vencido por Deus, você se torna servo de Deus. Aí é que nós vamos entender a questão do servo de Deus. Servo é aquele que é vencido pelo Senhor. Outra coisa, irmãos, é tempo de nós entregarmos totalmente ao Senhor. Por quê? Santificação faz parte da revelação da graça na vida dos cristãos. Olha o verso 13. Portanto, cingindo vossos lombos, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Que graça é essa, irmãos? A santificação faz parte da revelação da graça de Deus na vida dos cristãos. Se você nasceu de novo, se você é nova criatura, essa graça já te revela as obrigações. Irmãos, eu não creio no cristianismo que Deus não cobre das pessoas. Eu não creio, irmãos. Eu não creio no cristianismo que Deus não fale com as pessoas particularmente. Eu não creio, irmãos. Eu não creio. Eu não creio no cristianismo que Deus não vai conduzir os seus filhos para aquilo que é real e absoluto segundo a sua palavra. Eu não creio, irmãos. Deus, Ele tem prazer, irmãos, em nos abençoar e estar conosco, mas Ele também quer, através da sua graça, revelada através de Cristo, através do Espírito Santo que habita em nós agora como cristãos, agora através da ministração da palavra, dos louvores, Ele quer o quê? Ele quer revelar para nós a nossa conduta, Ele quer revelar para nós as nossas obrigações, Ele quer revelar para nós os nossos deveres. Eu sempre falo, irmãos, em teologia sistemática Jesus Cristo, na obra executada por Cristo, eu só tenho vantagem, porque Ele fez tudo que eu não poderia fazer. Ele se entregou por mim, morreu por mim, me dá todos os benefícios. Mas na obra determinada por Cristo, eu só tenho obrigações. Aí a coisa complica para o meu lado. Aí agora eu tenho que executar o que Ele mandou. E Ele disse, sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. E agora? Irmãos, por que acontecem os escândalos, irmãos? Por que acontece? Porque não se coloca esse princípio em ação. Se nós começarmos a colocar esses princípios em ação, vai ser eliminados os escândalos. Porque no mundo não existe escândalo. No mundo não existe escândalo. Escândalo só acontece nas igrejas. É no meio do povo de Deus que acontece escândalo. Outra coisa, irmãos, santificação é separação para uso exclusivo de Deus. Por que isso, irmãos? Deus, quando chamou Israel, você pega o capítulo 19 de Êxodo, você vai entender muito bem. Deus falando assim, eu chamei vocês para ser uma nação santa, um sacerdócio para mim. Vocês vão ser exemplo para as outras nações. Israel falhou.
A mesma coisa somos nós, igreja. Deus separa um povo aqui na terra para fazer a diferença nesse mundo. No final dos anos 90, no começo dos anos 2000, começou a surgir aí umas equipes de louvor aí. Essa é a geração dos profetas, essa é a nova geração, não sei do que. Aí eu comecei a pensar, mas será que é mesmo, né? Porque vem aquela interrogação, já vi tanta coisa, né? Vem mais uma aí. Cadê essa geração dos profetas? Cadê essa nova geração que ia ganhar o mundo, ia conquistar a terra? Cadê esse povo? Irmãos, sem vida cristã, não existe permanência cristã. Sem vida cristã, não existe perseverança na vida cristã. Satanás sabe como derrubar aqueles que estão fracos. Presta atenção no reino animal. O leão fica lá só deitado, só olhando o mais fraquinho, tá mancando lá. É aquele que tá mancando, é esse que eu vou pegar. E pega mesmo. E pega mesmo. É assim o capeta. A palavra de Deus é para nos orientar, nos fortalecer, irmãos, para que Satanás não venha ter vitória sobre as nossas vidas. Nós somos do Senhor, o Senhor nos comprou, o Senhor nos chamou, o Senhor quer uma igreja forte, uma igreja gloriosa, sem mácula, para Ele ser glorificado na terra, através de um povo que faça a diferença nesse mundo. Ô irmãos, vamos acordar para essas verdades bíblicas. Não adianta, irmão, nós temos a Bíblia na mão e não meditarmos nessas verdades. Em segundo lugar, irmãos, é tempo de renovação do nosso entendimento. Por que renovação do nosso entendimento? Olha o verso 17 até o verso 21. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, veja bem que a questão aqui é individual, não é coletiva, de cada um. Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. É tempo de renovação do nosso entendimento. Por que renovação do nosso entendimento? Irmãos, quando a gente olha para esse texto aqui, Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do tempo, do mundo, como está escrito aqui, Deus já sabendo que ia criar o homem, antes de criar o homem, sabia que ia criar o homem ia pecar, precisava de alguém, Jesus se ofereceu para salvar. Então, nós olhando para essa profundidade desse texto, nós temos que analisar algumas coisas importantes. Sim, sabe, irmãos, temos que andar em temor em todos os nossos dias. Todos os nossos dias nós temos que ter medo. Medo do quê? Do pecado. Não é do diabo, mas do pecado. Irmãos, quando você olha para o Salmo 51, e você olha lá que o salmista diz que o pecado está diante dele. Você olha para o Salmo 101, o salmista diz que o pecado está dentro da sua casa, e ele não vai colocar os seus olhos nas coisas más. Olha só, o pecado que tão de perto nos rodeia, como diz Hebreus. Irmãos, quando a gente olha para essa questão, temos que andar em temor em todos os nossos dias. Por que isso, irmãos? Se nós não temermos o pecado é enganoso, irmãos. Estamos falando de uma vida cristã. Sabe, irmãos, tem certas coisinhas que parece que não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. São coisinhas. Isso é insignificante. Insignificante. Mas quando você peneira a luz da palavra de Deus, você vai ver que aquela coisa que é insignificante
trazer um problema sério para a tua vida espiritual. É a tua vida espiritual que vai ser, muitas vezes, tragada por aquela coisa que aos teus olhos é significante. É por isso que o apóstolo Pedro vai falando sobre as tradições que recebeste. Mas isso aqui eu aprendi, isso aqui foi ensinado. Irmãos, coisa boa é para ser guardado, mas coisas ruins não é para ser guardado, é para ser deletado. Na nossa mente tem que ter na nossa tecla espiritual lá, tem que ter aquela botãozinho do delete lá também, para deletar aquilo que não é de Deus. Então temos que reconhecer o valor pago por Deus em nossa salvação. Verso 18, Pedro fala que não foi com coisas corruptíveis como ouro e prata e pedras preciosas, mas sim pelo precioso sangue de Cristo. Você tem que reconhecer o valor da tua salvação, o preço que foi pago pela tua salvação. Irmãos, se nós não começarmos a valorizar o que Deus fez por nós, se você não se valoriza você mesmo, ninguém dá valor para você não, viu? Só dá valor para você enquanto você for útil. Enquanto você é útil, esse aqui é o cara. Ó, esse camarada aqui, ó. Depois que você já não é mais útil, irmãos, cuidado. O único que te valoriza chama Senhor Jesus Cristo. Esse te valoriza todos os dias da tua vida, se você for fiel a Ele. Mesmo que você negar ele diante dos homens, ele não vai negar você diante do Pai, ele vai esperar você se arrepender, porque ele é cheio de amor, de graça, e Ele quer fazer com que nós venhamos a entender, irmãos, que nós dependemos exclusivamente dEle. Ele é o Senhor da nossa vida. Então temos que nos libertar das tradições e dos preconceitos de famílias e de vidas, muitas vezes vividas por nós no passado, irmãos. Irmãos, tem certas coisas, irmãos, que amarram a nossa vida espiritual. Amarra a nossa vida espiritual. Nós ficamos submissos a coisinhas. E o ser humano, irmãos, presta atenção no ser humano. 99% do ser humano é cheio de picuinha. Surge uma discussão, eu pego o pastor Manuel, que conheço há mais anos. Nós temos uma dissensão, bom, aí depois, perdoado, está perdoado. Mas aí ele vem falar comigo, mas você lembra? Mas naquele dia, irmãos, nós não podemos ser assim. E são tradições de famílias, são tradições da carne. Deus te perdoou, não lembra mais dos seus pecados. Para você também perdoar, não ficar lembrando, não ficar com picuinha. Mas sabe como que é? Mas onde? Mas domingo? Mas o mês passado? O mês passado não volta mais não. Agora o amanhã está para chegar, se nós não partirmos para a eternidade. E o amanhã pertence a Deus. O importante do cristão é o hoje, é o agora, é o que você está vivendo agora. É por isso que nós temos que avaliar com critério o preço que foi pago lá na cruz pela nossa vida, pela nossa alma. O preço que Deus pagou por você, ninguém poderia pagar, muito menos você. Mas Deus pagou. Por isso que a Bíblia fala exatamente, Ele sendo rico em misericórdia, nos perdoou com tão grande amor. Irmãos, como é maravilhoso saber que nós somos salvos e saber que nós temos um Deus que cuida de nós e um Deus que nos quer para si. Porque santidade, irmãos, é Deus nos chamando para perto dEle. Sabe, irmãos, existe algumas leituras do século XVI, e tinha um puritano do século XVI que ele dizia que Deus, Ele gosta de pegar seus filhos no colo, nas orações de quebrantamento, pegar seus filhos no colo e receber o nosso louvor, como esteja cantando uma canção de niná para os nossos ouvidos. E é verdade, irmãos.
Muitas vezes Deus quer pegar você no colo dele para cantar para você uma canção de amor. Irmãos, aonde você tem ouvido Deus te falando com você nos seus ouvidos, Deus cochichando com você assim: você, meu filho amado, eu te comprei, eu te gerei, eu fiz em você aquilo que eu queria fazer, eu te moldei de acordo com o meu querer, eu fiz de você uma nova criatura, uma nova vida, eu estou contente com você, estou alegre com você, eu quero o teu relacionamento com você em todos os momentos da tua vida, e quando você estiver aqui, eu sou o seu Deus, você é meu filho. Jesus é um exemplo disso, irmãos, e nós temos que olhar com carinho exatamente para essa questão da nossa vida espiritual. Outra coisa, irmãos, temos que conhecer o plano eterno de Deus em nosso favor. O verso 20 deixa bem claro isso. Na verdade, foi no outro tempo, um tempo bem distante. Deus já te amou antes de você nascer, antes de você ser gerado, antes do teu pai nascer, da tua mãe nascer, do teu avô nascer, da tua avó nascer, do teu bisavô nascer, tua bisavó nascer. Deus já te amou. Deus já sabia que você ia nascer. Deus já sabia que você precisaria de salvação. Deus já sabia que você precisaria dele em todos os momentos da tua vida. É por isso que Ele nos chama para a santificação, nos chama para perto dele. Ele quer ter uma palavra de amizade conosco. Irmãos, Deus, irmãos, existe uma cena em um filme para você entender o que Deus quer fazer com seus filhos. Existe um filme, o Robin Hood, esse último aí, e tem uma cena que é interessante. Os guerreiros estão tudo lá, farreando, aquela coisa, disputando, e está saindo uma encrenca lá por causa do jogo lá, e o rei e o outro auxiliar do rei se veste de vestes de plebeu e sai lá no meio e vê os dois brigando. Aí alguém percebe que é o rei, diz o rei. Aí o rei tira aquele manto e aparece, e todo mundo se curva. Mesma coisa é Deus no nosso meio, irmãos. A Bíblia fala que Jesus Cristo se humilhou, como nós lemos aqui. Ele se humilhou para vir a esse mundo de plebeus. Deus veio a esse mundo, se humilhou para vir nesse corpo da carne, para salvar essa carne do pecado. Ele veio agora, habita em nós através do seu Espírito Santo, nesse corpo de humilhação que um dia vai ser o corpo glorificado conforme o corpo de Cristo. Deus veio a este mundo, irmãos, para quê? Para ele ser notado. Alguém tem que notar que Deus está aqui. Alguém tem que notar que Deus está aqui nesse mundo. De que maneira, irmãos, as pessoas vão notar que Deus existe e que Deus está aqui nesse mundo, se não for pela igreja? Não é ser santarrão, não é ser hipócrita, mentiroso, vestir uma capa de santidade, mas é as pessoas notarem em você que você é uma pessoa diferente. É as pessoas notarem em você: poxa vida, você é diferente. Você é uma pessoa diferente. Você é diferenciado dos outros. Sabe, irmãos? Irmãos, nós estamos vivendo uma época terrível. Uma época terrível que Deus espera ser notado por alguém aqui nesse mundo através da tua vida. Você vai ter que fazer a apresentação de Deus a essa sociedade. Irmãos, e quando nós olhamos para essa questão, vamos deixar uma coisa bem clara: a santificação, ela não existe, irmãos, na vida da pessoa que não quer. Se a pessoa não quiser se separar para Deus, Deus não exige. Deus pode até judiar da pessoa,
Mas Deus não vai exigir da pessoa que ela seja santificada. Ele chama para esse processo. Ele chama através da sua graça. Ele é um Pai amoroso. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que luta por você, trabalha por você, mas Ele te chama com palavras de amor. Deus não vai encostar uma faca em você ou uma espada em você, não. Deus te chama para um momento de santificação, para uma vida de santificação. E o que Deus quer da sua igreja, irmãos, é que a igreja note, através do que ouve, através do que vê e através do que fala, que Deus está na sua vida, Deus está nos seus olhos, Deus está no seu ouvido, e Deus está na sua boca, e Deus está no seu coração. Hoje, irmãos, os sentidos que é dado por Deus não são mais usados por Deus. Os sentidos naturais do ser humano, olho, visão, tato, olfato e paladar, que foi dado por Deus para nós glorificarmos a Deus, está sendo usado por outra fonte. Está sendo usado por outra fonte. Mas Deus quer reverter essa história na vida da igreja. Amém.